talvez de outros dias que vocês têm nos acompanhado de casa, pela internet ou aqui presentes. Nós queremos trazer ao coração de vocês aquilo que é o coração de Deus nesse dia, nesta hora, nesse momento. Porque Deus, Ele tem nos ensinado que a vida do homem, ela é marcada por dois profissionais da saúde. Diga comigo, a vida do homem, é marcada por dois profissionais da saúde. Ele começa com um ginecologista e termina com um legista. É o dia que ele nasce e o dia que ele morre. São esses profissionais que descrevem com a sua autoridade na medicina, que estuda o corpo humano, em determinar o dia que aquela vida veio ao mundo, e também o outro profissional também encerrar o dia que aquela pessoa que veio ao mundo veio a falecer. Aleluia? Amém. Então eu quero incentivar você a entender o agir de Deus em relação às pessoas que ninguém dá valor nelas. São os chamados improváveis, aqueles que não podem provar muita coisa, mas Deus avalia eles. Aleluia? E esses improváveis, se eles estiverem no interesse de Deus, eles vão ser promovidos por Deus. Então eu quero te levar a crer, baseado na palavra, que você, sendo um desses improváveis nos nossos dias, e se você determinar o seu interesse naquilo que nós vamos ministrar, eu te garanto que o próprio Deus é responsável em te promover no seu futuro breve, em nome de Jesus. Amém? Amém? Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 2. Nós vamos ler aí até o versículo 10, aproximadamente. 2 ou é 10? 2, capítulo 2, a partir do seu primeiro versículo. Neemias, capítulo 2, a partir do seu primeiro versículo. Aleluia. Bem disse o salmista que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos é a tua verdade. Então uma pessoa que acredita na palavra, que acredita que ela é de Deus, ele tem que nortear a sua vida nele. Nós até cantamos aqui: grandioso, poderoso, minha vida eu te dou, e que sem ele, sem a sua presença, nós não podemos fazer nada. Glória a Deus. Todo mundo achou, né? Amém? Está escrito assim, primeiro versículo a seguir: no mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo. Justifiquei ao rei que o rei viva para sempre, como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir?
Neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado, se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em libertar-me. Diante da ausência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas ao rei e aos governadores da Transeufratênia, a província dos Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas das fortalezas que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo: Sambalate, Tobias, Oronita, o oficial amonita. Não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Amém? Amém. Feche seus olhos para que a gente possa sintonizar mais uma vez a dependência que nós temos daquele que é o autor desta palavra. É dele que vem a nossa cura, a nossa libertação. É por ele que nós vamos caminhando e é terminando nele que ele vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém. Grandioso e eterno Pai, que sabe todas as coisas, que sonda todo o nosso interior, faze-nos, Senhor, a entender melhor aquilo que o Senhor já produziu em nosso coração. Queremos que cada um que está nos vendo e ouvindo possa serem ativados pelo Senhor, possam sair de uma maneira totalmente diferente daquelas que aqui entraram, daquelas que pararam diante dos seus celulares, em suas residências. Eles possam de uma maneira bem sucinta serem diferenciados, ao passo que vão entender aquilo que o Senhor quer falar aos seus corações, para que eles possam chegar no objetivo ao qual o Senhor mesmo deseja que eles estejam chegando. Assim nós cremos, assim nós guardamos o nosso coração no Senhor e pedimos que o Senhor tome as mentes aqui presentes e aquelas que estão nos vendo e nos ouvindo nas suas casas, para que nada como inimigo possa roubar-lhes essa semente, e que sua terra, seu coração possa estar sendo, ao passo que vamos estar ministrando, sendo tirada todas as pedras que possam impossibilitar a germinação da sua palavra, tirar também, Senhor, os espinhos que fazem sufocar essa palavra, para que esta palavra possa crescer e se multiplicar dentro daqueles que acreditam. E eu acredito que todos que aqui estão nos vendo, todos que param para ouvir da nossa boca aquilo que estamos pregando, eles estão com fé, Jesus. Então é para eles que eu prego nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.
Glória a Jesus. Esse livro que nós acabamos de mencionar e usamos esse capítulo como início de nossa mensagem, ele tem muito a nos trazer memórias, porque no passado nós fizemos um propósito com Deus, com a igreja, dentro desses primeiros capítulos, para que a gente pudesse conquistar a construção de um templo, que nós estávamos ali empenhados, e nós não víamos possibilidades humanas para como fazer acontecer aquilo, mas nós buscamos no exemplo de Neemias, que foi levantado nos seus dias para poder reconstruir aquilo que estava destruído, aquilo que estava sem expressão, aquilo que estava sem esperança, em relação àquilo que os seus olhos viam na cidade dos seus pais, na cidade de Jerusalém, lá em Judá, na Galileia, Judá, na Judéia. Amém? Amém. Então eu quero que você redobre sua atenção, para que você entenda o que Deus sempre tem a oferecer quando os homens se baseiam na sua palavra, em especial em um texto como esse que aqui estamos falando. Eu sei que muitos de vocês estão sempre nessa condição que estava aqui esse copeiro chamado Neemias. Para aqueles que não conhecem a história desse Neemias, ele é um judeu criado no período de cativeiro de 70 anos, que estavam o povo de Israel preso em Babilônia por causa de pecado dos seus pais. Então, esse Neemias, ele não conhecia a terra dos seus pais. Ele só sabia na sua memória a ideia do cativeiro, de histórias que seus pais contavam e que remetiam o seu coração em querer saber como é a terra que Deus deu ao seu povo. Promessas de muitos anos dos homens, do pai Abraão, dos profetas, de todos os homens que antecederam Israel. Aqueles homens que ali viviam foram acometidos de serem levados cativos por 70 anos lá em Babilônia e deixar ser ministrados pelo seu próprio povo inimigo, pagão, que não tinha fé em Deus, em Jeová. E ali, passando esse período de 70 anos, as famílias, elas estavam ali cultivando seu comércio, elas estavam ali fazendo com que as suas vidas pudessem ter um motivo, mesmo longe da sua pátria, mas ficavam à mercê da liturgia do povo babilônico em relação ao que fazer, o que comprar, semelhante o que pode já acontecer nos nossos dias, de um governo que está prometido pela palavra de Deus, de se instalar muito breve em nossos dias, um governo único no mundo, um governo totalitário, um governo que é chamado na Bíblia de anticristo. E para isso vir acontecer, nós sabemos, estudando a palavra de Deus e suas profecias, que é necessário, para que um governo se instale, aconteça também a possibilidade de se instaurar uma só moeda. Então, uma moeda que impede o anticristo, esse governo totalitário, de poder entrar em cena nos nossos dias ou nas próximas gerações. É porque o dólar é uma moeda forte nos Estados Unidos. Então esse dólar, ele não cai. Vocês podem lembrar que o euro, ele já perdeu sua força. E todas as outras moedas que a Europa ali pôde desenvolver, trazendo a união do grupo europeu ali, de vários países, adotaram uma moeda só, mas eles não conseguiram, o euro ficou maior do que o dólar,
Mas o euro agora, por causa do Brexit lá que teve, então muitos se desvincularam daquela dependência dos países, estão sendo independentes novamente, e isso deu uma parada no propósito daquilo que estava programado de acontecer nos nossos dias. Mas essa epidemia, ela tem como um propósito único desestabilizar financeiramente os países, para que as moedas que os países estão desenvolvendo, elas possam perder o seu valor. E perdendo o seu valor, a moeda, se possível, dos Estados Unidos, então possa vir a perder o seu valor também. Para que nesse ambiente de crise mundial, possa se surgir um povo que venha declarar uma ideia inovadora, uma ideia revolucionária, uma ideia que venha a convencer a população, não só de uma parte do planeta, mas de, se possível, todo o globo terrestre, em se dizer um só governo, um só ministro, em uma só direção, uma só moeda, para que o mundo possa se salvar de tanta desgraça que pode estar acontecendo pela ausência financeira que está passando os países. E uma forma que pode isso acontecer é trancando as pessoas, trazendo medo para a vida delas, para que elas possam estar nas suas residências, fazendo com que elas não possam trabalhar, nem granjear dinheiro, nem vir a vender alguma coisa, e fazer com que elas possam passar por dificuldades financeiras e nesse ponto passar a depender financeiramente dos bancos e assim viver de juros, porque essa é a mentalidade do inimigo em fazer com que a pessoa é semelhante aos agiotas que nós conhecemos, ou que nós, ou vocês aqui possam se lembrar que conhecem. Eles nos salvam naquela hora que nós achamos que ele é um pai, que ele é um amigo, mas existe um juro, e um juro que muitas das vezes, se não é pago, há uma opressão, há algo que impõe sobre a pessoa, que ela não vai dar conta de pagar aquilo que deve. Então ele toma a atitude de pegar os bens, pegar automóveis, pegar casa, terreno, para que venha sanar aquela dívida que no começo era um valor, mas devido aos juros sobre os juros, se tornou uma bola de neve. Assim, a ideia do anticristo é fazer com que os países não sejam idôneos, não sejam libertos financeiramente. E um país que tenha saúde plena é quando ele é autossuficiente no seu combustível, na sua pecuária, nos seus alimentos, nos seus pontos mais vitais que desenvolvem uma comunidade. É feito com que esse povo se torne independente de ser dominado por outros povos. Então, nós entendemos que isso é uma verdade. Agora, Deus não está com esse povo que quer dominar o outro. Deus, na sua história, nunca quis dominar ninguém. Deus, na sua história, nos seus relatos, Ele sempre quis dar uma oportunidade para aquele que não tem. Fazer com que aquele que não se acha merecedor de alguma coisa possa se acreditar, se tiver interesse, ele possa ser levado a ter a sua oportunidade nos seus dias. Aleluia! Amém. Então ele faz isso com a igreja, e dentro da igreja com os seus membros, para que eles possam entender como é o agir do seu Deus, como Ele faz em toda a sua história e continua fazendo nos nossos dias, e não vai deixar de fazer no dia de amanhã, que nós não conhecemos. Então, vamos começar com esse Neemias. Esse Neemias, ele era um copeiro que nasceu no cativeiro e ouviu falar da sua terra natal, Jerusalém. É como alguém que vai para os Estados Unidos ou para qualquer outra nação, vai como casal
E ali se estabelece. E então nasce um filho ali. E dentro desse filho que nasce daquele casal, ele nasce com a nacionalidade daquele país estrangeiro. Mas ele escuta dos seus pais aquilo que fala do Brasil, da origem dos seus pais, daquilo que era nos dias dos seus pais. Assim era Neemias. Então ele vem crescendo esta ideia de ter interesse em um dia conhecer e saber sobre os seus pais, sobre aqueles que vieram antes dele. E esse é o princípio que Deus gosta, que o interesse do coração da sua igreja esteja sempre. É você deixar de pensar em você quando vai orar a Deus e começar a pensar em aqueles que te colocaram no mundo, como seus pais, suas mães, ou aqueles que te levaram a existir de alguma maneira, e também daqueles que vão ser os seus filhos, que é a sua geração, que é aqueles que vão estar levando o seu nome adiante. Então você intercede por aquele que te forneceu e por aquele que vai te comprar. Quando eu era empresário, a oração que Deus nos dava, e eu tinha muito sucesso, graças a Deus, Deus me orientava a orar pelos meus fornecedores, porque sem eles eu não poderia estar trabalhando com a mercadoria, e me orientava a orar pelos meus clientes, para que eles tivessem sucesso e tivessem como me pagar. Então eu não precisaria orar por mim, porque eu estava já fechando uma oração com sabedoria bíblica, porque esta é a oração de Neemias que ele fez, fazendo com que aqueles que vieram antes de mim sejam abençoados, e aqueles que vão vir depois de mim, que falam dos meus filhos, que eles também sejam abençoados. Aleluia! Então a minha posição é de neutro. E para aqueles que conhecem a energia, tem eu, que sou eletricista, e o Júlio, alguns aqui talvez tenham a ideia da energia. Nós sabemos que a primeira energia, e essa aqui é uma delas, ela precisa de um neutro, que é da cor azul. Na elétrica, usa-se o fio azul como neutro. E neutro fala de não ter energia, não tem positividade nele. Ele é neutro. Mas ligado àquilo que é positivo, que é um fio normalmente de cor preta ou vermelho, ele tem energia. Então os dois polos numa lâmpada dessa, ela acende. Aleluia. Por isso que Jesus disse no Sermão da Montanha que era para que eu fosse, porque Ele me escolheu para ser, então Ele me chamou para ser, então nele eu tenho que ser. Amém? Amém. Ele me chamou para eu ser sal da terra e luz do mundo. O sal, nós entendemos o poder que ele tem de transformar aquilo que talvez pode estar perdido. Salga-se a carne, lava ela e salga-se a ela, põe no sol, o sal cura e tira as bactérias ali e traz uma nova etapa para que ela possa ser consumida. Amém, queridos? Amém. E eu não entendia de elétrica, mas Deus me levou a entender como eletricista, para que eu entendesse por que Ele nos chamou para ser luz do mundo. Porque eu preciso ser neutro. Eu não posso ter positividade. Jesus veio nos ensinar a sua neutralidade. Ele só mostrava o Pai, a sua origem, e trabalhou para fazer discípulos. Aleluia! Aleluia! Então ele era neutro em relação à positividade que vinha do seu Pai. E assim é a energia 110 ou 127, para que acenda luzes como essa e nos clareie aqui num dia como hoje à noite. Amém, queridos? Amém. Então são exemplos que Deus vai nos norteando
e vai nos colocando em entendimento para que a gente possa receber aquilo que Deus é poderoso para nos levar a viver ainda nos nossos dias. Glória a Jesus. Esse Neemias, ele foi levado pelo rei Artaxerxes como cativo, como escravo, como um servo dele, como alguém que ia servir o seu reino, reino da Síria, nos seus dias, e fez com que ele fizesse, influenciado pelos seus pais, fosse um homem que tinha tudo para que Deus pudesse fazer dele de copeiro, levá-lo a ser governador. Aleluia! Então eu acredito que a igreja, ela precisa, e você que me ouve, que me vê, você precisa entender que você aceitou Jesus para que você tenha garantias de quando morrer, você venha ser salvo por Ele. Aleluia! Mas existe um reino, e Ele falou desse reino. Esse reino, ele é tomado por esforço, ele tem que ser levado em esforço de cada um de nós para que se estabeleça esse reino. Esse reino fala da nossa natureza aqui, no nosso comum acordo de nossas vidas. Por isso que a cruz, ela tem uma viga para cima e uma outra que atravessa na horizontal. Por quê? Existe a salvação que te leva para o céu, e existe o reino que abrange a terra. Aleluia? Amém. Então, nós precisamos entender que Deus quer nos promover, mas Ele sempre vai usar alguém que ninguém dá valor. E esse copeiro aqui, ele era esquecido. E ele era condicionado a não ser aqueles que têm probabilidade de serem alguma coisa. E nessa condição, ele fazendo o seu papel de servir o rei ali, de copeiro, experimentar antecipadamente a comida que ia para o rei, porque esse era o costume. Se tivesse alguma enfermidade, algum veneno na comida, morria o copeiro primeiro. Então, tudo que vinha para o rei se alimentar, primeiro experimentava o copeiro. E experimentando o copeiro, e ele não passava mal, então o rei comia a comida que ali fora dada a ele. Assim acontecia no reino, nos reinos ali, até o reino da Síria. Então, esse Neemias fazendo essa condição todos os dias, né? Porque o alimento, ele vem todos os dias para a vida de qualquer um de nós. Ele, no capítulo 1 do seu livro, ele interessado em saber notícias lá da terra dos seus pais, mas ele mesmo nunca tinha pisado lá, nunca tinha ido lá, não sabia nem como era, mas só sabia de ouvir falar daquele lugar. Ele vê alguém que vem daquelas bandas, e então ele preocupa, interessado em perguntar aquela pessoa que veio daquelas regiões, em trazer notícias para o coração dele em relação do que estava acontecendo ali com aqueles que ali habitavam em Jerusalém. E então ele ficou muito triste, ele ficou muito abatido na sua alma. Por quê? Porque o que informaram a vida dele é que os seus pais estavam passando fome, estavam sendo humilhados, que aqueles que ali sobressaíram ao cativeiro, eles estavam passando por muita tribulação. E então ele teve o interesse de fazer alguma coisa. Quando você tem interesse naqueles que falam do seu passado, você começa a agradar a Deus. Aleluia. Quando você não esquece do seu pai, de sua mãe, quando você não esquece do seu pastor que te trouxe para o reino de Deus, que te trouxe para a fé,
Quando você não esquece de pessoas da sua infância que foram adultos naquela época e te ensinaram coisas boas. Quando você sabe que você não começou nada em você, mas que você é mais um daqueles que passam por essa história da vida. Quando você entende a sua posição, você vai sempre em Deus preocupar ou para aqueles que estão mais velhos que você, ou por aqueles que estão mais novos do que você. Mas você já é abençoado pelo próprio Deus quando você se coloca nessa posição. Aleluia! Então Neemias, ele ouvindo aquilo, ele pôs-se a chorar, diz o texto, e buscou a Deus em jejum e oração, para que se fizesse alguma coisa para aquele povo, que eu tanto tinha interesse de fazer alguma coisa. E então, passados-se alguns meses, nós lemos aí no capítulo 2, olha aí para vocês verem. Passados-se alguns meses, aqui fala o primeiro versículo, no mês de Nissan Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, nesse momento, tive muito medo. Olha para mim. A característica que eu percebo nele, como princípio, e é esse o princípio que talvez você pode achar também em você, sendo um improvável de Deus nos nossos dias, nos seus dias, na sua geração, na sua família, na empresa que você está trabalhando, nos lugares onde você está dando aula, ou no emprego que você está exercendo. Você sendo improvável, normalmente esse improvável ele tem tristeza da alma, e consequentemente ele tem medo. O medo foi o primeiro sentimento que nasceu quando Adão pecou. Então o medo é um sentimento que se instaura no coração dos homens por causa de uma consciência que cobra da pessoa daquilo que ele fez de errado, daquilo que ele sabe que não vai ter aprovação das pessoas que ele conhece. Isso traz medo. Medo de ser repreendido, mesmo não ser aceito, medo de não entenderem por que ele fez aquilo. Agora, muitas das vezes o medo vem porque ele já estava triste na sua alma. A tristeza da alma vem do governo dela, aonde Deus lança a semente para o seu espírito, e você dá valor ao espírito, porque diz a Bíblia que toda alma tem sede do Deus vivo. Aleluia! Então toda alma que está sob os seus pés, ela tem essa sede do Espírito de Deus, mas ele de alguma maneira consegue ainda negar a voz de Deus na sua vida, querendo viver pela sua alma. A alma fala do desejo do coração, que é enganoso. A alma fala das escolhas erradas que ela fez no passado. Então esse sentimento brotou na vida de Neemias, porque ele se coloca na oração que ele fez no capítulo 1. Ele se coloca na condição aonde Jesus nos ensinou a oração modelo. Então eu quero que você entenda comigo que um homem há 445 anos antes de Cristo, é o ano que foi escrito aproximadamente essa carta, há 445 anos antes de nascer Cristo, esse homem já tinha um entendimento de como fazer oração diante de Deus.
E na oração do capítulo 1, ele alega a Deus dos seus pais e se coloca pedindo perdão pelos nossos pecados. Porque a oração modelo é: Pai nosso, não é meu, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão o pão nosso, que tem dado cada dia, nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, não é só as minhas ofensas, mas as nossas ofensas, como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, uma oração que agrada a Deus é uma oração que você se coloca muito mais, não só nos benefícios que os seus pais, os seus progenitores, aqueles que vieram antes de você, possam te abençoar, e você quer fazer parte da herança, né? Se são seus pais, você não quer sair fora do testamento que ali está determinado que os herdeiros venham receber na ausência dos seus pais, mas muito mais na fé em Cristo Jesus, para receber aquilo que Deus quer promover, aquele que é improvável, mas tem um interesse correto, levá-lo de copeiro a governador, levá-lo a ter sucesso na sua empreitada, nos seus planos, nos seus projetos. Precisa depender dele, porque dele para ele são todas as coisas. Sem mim, Jesus disse, capítulo 15 de João, nada podeis fazer. Uma vez sem Jesus, nós podemos fazer muitas coisas, mas do mesmo jeito que você ganha, você sofre, você abate a sua alma, você é levado a ser cativo daquilo que você mesmo está construindo, sem Jesus, sem a fé, sem Deus. E você vai ver que aquilo não tem valor algum, que aquilo não te traz vida alguma, que aquilo não tem prestígio algum, que é só canseiro e enfado, por mais que você possa apresentar bens materiais. Aquilo não foi construído com ele, foi construído sem a bênção dele, é só com a permissão dele que ele permitiu acontecer aquilo. Então muitos desses homens, dessas mulheres, chegando nessa condição que eles têm condições, dinheiro para ir e vir, para viajar, para fazer tantas coisas, eles se encontram com a alma abatida, se encontram com tristeza da alma, estão insatisfeitos, estão tristes no seu semblante, não conseguem se expressar com uma alegria que podem contagiar aqueles que o veem. Então essas pessoas, elas são prováveis, porque elas já negaram de alguma maneira a sua presença em vários ambientes sociais e outros lugares, mas Deus que permitiu para que ele aprendesse, ou ela aprendesse a andar só pela sua vontade e não pela vontade de Deus, na companhia do Espírito de Deus com a pessoa, fez com que ela ficasse dessa forma nos lugares que ele ou ela andou, para que viesse a entender agora: dá para continuar sem mim? E a pessoa pudesse responder: não dou conta de andar mais com a minha força, não dou conta de pensar com os meus pensamentos, não dou conta de fazer cálculo conforme a minha inteligência. Eu preciso dos seus conselhos, eu preciso das suas pegadas, da sua direção, eu preciso da orientação que vem do Senhor, para que eu possa ter alegria, paz, sossego, gozo, não só com aquilo que eu possuo, ou talvez com aquilo que eu venha perder e eu venha de novo a ter, mas com o Senhor. Porque o Provérbios de Salomão, ele disse: mais vale um pouco com Deus do que muito sem Ele. Aleluia. Então Deus permite que essas pessoas sejam frustradas. Ele ofende
a sua mente, para que ele, grilado com ele mesmo, ou grilada com ela mesma, ela possa entender que tudo que ela está vivendo, tudo que ele está vivendo, é por causa das suas escolhas, das suas decisões, dos seus caminhos, que não são os meus, que não falam de mim. E todos esses que me veem nas suas casas, sabem do que eu estou falando. Neemias, ele ficou triste por ele mesmo. Ele ficou triste por causa da sua geração passada. E ele estava preocupado com o que ia acontecer com a geração futura. Aleluia! Então ele se colocou em jejum e oração e começou a pedir a Deus. E na sua oração, no capítulo 1, acho que no verso 9 a seguir, lá está na Bíblia, lá depois você confere, ele fala: perdoa, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque o texto fala, eu e os irmãos que estão em Jerusalém pecaram contra o Senhor. Ele não pecou, ele não tem nada a ver com o pecado que levou aquele povo do passado a ser cativo em 70 anos em Babilônia. Mas ele se colocou numa posição que agrada aquele que pode, com essa atitude, tirar ele de uma posição de humilhação e levá-lo a uma posição de honra. Aleluia! Então essa é a palavra que nós estamos te incentivando a acreditar. Que você, sendo improvável aos seus olhos, talvez você tenha medo, talvez você tenha algum tipo de dor na sua alma. E nós vamos aqui orar para que isso possa sair de você, que isso possa ser tirado de você, para que você possa andar nesse caminho que Neemias andou. Aleluia! E ele disse no verso 3 do capítulo 2: justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre, como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? Ou seja, todo rei, olha para mim, todo rei que tem essa identidade de estar reinando sobre o povo, fala dos reis, do Senhor dos senhores. Até ele vai responder o que o próprio Deus responderia para mim e para você. Mesmo ele sendo um homem que não é da cultura dos judeus, mas gosta de ser servido por alguém que reflete um servo que é de Deus. Neemias servia a ele e refletia na sua vida para ele que ele era um servo de Deus. Aleluia! Então fez com que ele trouxesse um carinho especial por ele. Então quando ele chega na sua presença para servir o vinho, ele está triste, com o semblante caído. E então o rei preocupa com aquela fisionomia e diz: por que o seu semblante está triste e você não está doente? Já sei, é sua alma que está triste. E aí, o que está acontecendo? Fala para mim, quem sabe eu posso te ajudar. Aleluia, irmãos. Então ele explica para ele sobre os pais dele e consegue uma palavra que qualquer um aqui está querendo. Aqui no verso de número 4. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? Muitos de nós, a maioria de nós, começamos na fé querendo alguma coisa de Deus. Nós somos levados a serem pedintes, aqueles que pedem e creem para receber. Amém, queridos? Amém. Mas na maturidade que Deus leva as pessoas, isso é presente. Deus quer dar herança para os filhos, não presente. Porque presente você tem hoje, você enjoa amanhã. Presente você tem hoje e estraga amanhã e você encosta. Presente é aquilo que é perecível. Agora herança não. A herança vem legado, vem o caráter dos seus pais.
no caso de Jesus, servindo ao Pai dos pais, Deus, então ele trouxe o caráter como herança de representar ele aqui na terra, nos seus dias. Aleluia! Aleluia. Talvez você pode pensar, mas o meu pai não tem nada a ver. O meu pai também não tinha nada a ver. E eu me tornei o homem de Deus que sou hoje. Então, não estou falando somente com os seus pais, ou tem outros que nem pais não têm, já morreram. Mas é a condição dos pais espirituais, como eu sou de todos vocês, com aqueles que são autoridades sobre vocês, que têm a ideia de serem progenitores, protetores, provedores de vocês, são considerados superiores, autoridades, e que eu devo honrar a essas pessoas, porque toda autoridade é dada por Deus, diz a Bíblia. Glória a Deus. Então essas pessoas, elas têm esse princípio, isso não é errado, amém? E hoje eu estou com o coração nesse sentido, para que as pessoas possam chegar diante dele e possam pedir, porque ele está perguntando: o que estás desejando me pedir? Agora, o que você deve fazer quando Deus te pede? O que você quer que eu te faça? O que você acredita que eu sou Deus para te provar? Não por aquilo que você me pede, mas porque eu tenho prazer em te dar um sinal, um prodígio, para que você creia mais em mim. Aleluia! Me pede e eu te darei. Nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus do céu. Ou seja, quando você tem esse período aqui do culto, e você ouve da palavra de Deus, o rei aqui representado sobre Neemias, e Neemias é você. Você está triste na sua alma, por causa dos seus pais. Você está com medo dele não te receber, dele não aceitar a sua proposta, dele não querer cumprir aquilo que está no seu coração a fazer. Não por você, mas por aqueles que estão com problema, que fala da sua origem, que fala dos seus pais, e também fala daqueles que vão dar continuidade à sua vida, que são os seus filhos. Glória a Deus, estão entendendo? Amém? Amém? Então, ele não deixa de esquecer de dar uma resposta segundo o que Deus daria numa pergunta daquela. Então, o texto fala, no verso 4, na parte B, depois da pergunta: e nesse instante, ou seja, nesse pouquinho tempo, fiz uma rápida oração ao Deus do céu e respondi. Ou seja, que oração ele fez essa? Quando você vai fazer um negócio, quando você vai tomar uma decisão, se você ouvir uma pergunta de quem quer que for, se você lembrar de fazer uma oração em espírito, fecha o olho e rapidinho, naquele pouco tempo que você tem, você pergunte, foi o que ele certamente perguntou: Deus, usa minha boca para que eu possa pedir o que o Senhor pediria usando a minha vida. Aleluia! É a oração mais sábia que alguém pode fazer quando uma pergunta nos agrada. Alguém, uma autoridade, um pai, uma mãe, um patrão, um amigo, alguém que tem uma força sobre a pessoa da gente, e a gente se encontra triste, talvez por causa dessa pessoa, ou por causa de outras coisas. Estamos meio receosos, com medo, por causa de algumas culpas, algumas coisas desse sentido. E então Deus, por causa do meu jejum anterior, das minhas orações que eu fiz anterior, porque Ele fez anteriormente, alguns dias, Ele entrou em jejum e oração, dependente de Deus, para que Ele pudesse entrar na presença do seu rei, e Ele pudesse ter a bênção do seu rei. Aleluia! Então Ele entra e recebe essa pergunta favorável. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? O rei sabia que ele, como servo, como copeiro, ele tinha muito mais a querer do rei do que achar que eu poderia querer alguma coisa dele.
porque eu sou rei, eu sou poderoso. Então, ele já perguntou de cara: eu sei que você precisa de mim, e eu te pergunto, o que você quer que eu possa fazer por você? Então eu quero que você feche seus olhos aí agora, porque Deus está te perguntando, você que é um improvável. Eu sei que você que está aqui é um improvável. E o que é um improvável, pastor? É uma pessoa que não consegue provar muita coisa. Então ele é considerado como um mentiroso, como um suplantador, como um enganador, enganadora. Uma pessoa que não tem base para que a sua palavra possa ter peso. Então no coração dessas pessoas que conhecem uma pessoa que é improvável, elas nunca vão apostar nessa pessoa. Elas não vão apostar que Deus pode, se Ele tiver o interesse correto, se Ele não esquecer de sempre fazer suas orações curtas, para deixar Deus falar pela sua boca nas horas de decisão. Se ele entender isso, Deus vai manifestar a glória dele na vida desse improvável, porque é assim que ele fez em toda a história bíblica e fez também com Jesus. Um filho de Maria e de José, que nasceu numa manjedoura, e ali só os interessados ficaram sabendo. Nem os reis, o rei Herodes, nem a igreja da época, ninguém ficou sabendo que o Messias já tinha nascido para salvar o mundo. Mas os magos, no capítulo 2 de Mateus, está escrito aqui, aquilo que estou falando. No capítulo 2 de Mateus, lá fala que os 3 magos, seguindo a orientação da estrela, porque eles eram astrólogos, ou seja, não tinha nada a ver com a igreja, não tinha nada a ver com o mundo, não tinha nada a ver com nada que nós pudéssemos apostar neles. Mas Deus não está com aqueles que podem ser achados por qualquer um de nós. Deus está com aqueles que estão interessados no seu coração a fazerem aquilo que Deus está ensinando a eles, para que eles, obedecendo aquilo que estão sendo orientados, Deus possa tirar ele de uma posição de desonra, uma posição de medo, uma posição de dor na alma, levá-lo a ser governador, levá-lo a ser cabeça e não cauda, levá-lo a conquistar e não ser derrotado. Aleluia! Aleluia. Então ele pede a você aqui, porque eu sei que Deus já com ele tirou o seu medo. Aleluia! Ele já tirou aquela dor da sua alma, porque ele está gerando fé para que o seu espírito ministre sobre a sua alma, e você não seja mais guiado pela sua alma, para você ser um almático, mas você tem que ser do espírito, porque ele fala seu espírito para que você ministre a sua alma e ponha ela quieta no seu lugar. Não deixe ela governar mais o seu corpo, mas deixe o espírito dele falar o seu espírito, e eles dois governarem a tua vida. Aleluia! O que estás desejando me pedir? Faça a sua oração. Aleluia. Você não precisa falar em voz alta. Deus já sabe o que está no seu coração. Mas eu vou concordar com você, porque eu estou ligado nele e ele em você. E nós queremos ver essa palavra se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Após ter feito uma oração rápida a Deus dos céus, respondi, versículo 5: se for teu agrado, se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado,
me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Ainda com seus olhos fechados, se você entrou aqui entendendo de alguma prisão, de algum cadeado, de algum tipo de opressão de qualquer área, financeira, ou de enfermidade, ou de relacionamento conjugal, ou de relação de pai com filho, de qualquer área da sua vida, e isso de alguma forma te levou a ficar triste dentro da sua alma, e de alguma forma você também teve medo, mas Deus, que lança fora todo medo, está aqui, e Ele está através do seu Espírito te convencendo que Ele é maior do que tudo isso dentro de você, e Ele quer te liberar disso tudo, se você concordar com a missão que você tem, de não ficar só nesse milagre que Ele vai fazer na sua vida, mas que você seja grato no seu coração, de estar caminhando com Ele, andando com Ele, falando com Ele, orando em secreto no seu quarto, com a porta fechada com Ele, entregando a sua vida. Nós vamos cantar agora mesmo de novo. Poderoso, é campeão, grandioso, vencedor, minha vida eu te dou. Vocês todos certamente já entregaram suas vidas, por isso vocês estão aqui. Mas se você entender que Ele ainda quer te manifestar alguma força, que você pode confirmar o seu desejo dEle, a sua dependência dEle, você tem liberdade para se manifestar e depois sair do seu lugar e vir aqui, para que a gente possa orar por você. Mas você tem liberdade para que isso venha acontecer por Ele. Não quero te chamar se não for Ele mesmo te chamando para estar recebendo aquilo que você acredita que ainda vai receber das nossas mãos, em nome de Jesus. Ele concordou em liberar, diante da ausência do rei, anuência do rei. Eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas ao rei, aos governadores da Transeufrânia, a província dos Eufrates oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. Ou seja, Ele quer te liberar, mas desse endereço aqui até a sua casa, infelizmente o mundo espiritual funciona dessa forma. Esse ambiente aqui está tomado da glória de Deus, aleluia! Mas do endereço que aqui está até a sua casa, muitas setas podem te atingir, muitas coisas ruins podem chegar ao seu coração, aos seus ouvidos, aos seus olhos, muitas coisas podem tirar, porque esse é o propósito que aconteceu na vida de Neemias, naquilo que ele foi desenvolver, e eu não tenho tempo para pregar tudo isso que eu queria dizer aqui hoje, porque meu tempo está vencendo. Mas talvez numa outra oportunidade eu dê continuidade dessa palavra. Mas o que eu estou entendendo aqui de Deus, para que Ele possa te tocar, é que ao passo que você orou rapidinho, quando Ele te falou: o que queres que eu te faça? Você falou para Ele, e Ele ouviu, aleluia? Agora, na anuência dEle, ou seja, na presença dEle, você ousou, como Neemias, a pedir ajuda, a pedir cartas que dá direito a materiais para que você venha cumprir o propósito da missão. E então o versículo de número 7, no final dele, ele fala assim: aos governadores da Transeufrânia, a província do Eufrates, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá.
Ou seja, precisa de Deus. E Ele vai te dar essa autoridade para que você possa sair desse endereço e chegar na sua casa. Porque todo rei das trevas tem que deixar você passar. Em nome de Jesus. Para que nada venha te roubar. Essa foi a oração primária que nós fizemos aqui antes de estar pregando a palavra. Para que nada venha te roubar. Como na parábola de Mateus 13, do semeador. E que toda pedra está sendo tirada do seu coração para que crie raiz essa semente. E todo espinho que possa te sufocar quando você vai crescer na presença de Deus, porque os inimigos são muitos. É uma guerra espiritual que acontece na vida de alguém que está deixando as trevas, está caminhando para a gloriosa luz. Aleluia! E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa. Agora Deus me revela aqui, queridos, que não só saindo aqui no caminho até chegar à sua casa, agora precisa de vigas que sustentam a casa, que sustentam aquilo que é o seu refúgio, a sua fortaleza, aquilo que fala de você, que é a sua família. Aleluia! Pega no seu espírito. E também uma carta para Asaf, que fala da adoração. Asaf vem do discípulo, não é ele, é o mesmo nome, outra ideia da palavra, mas Asaf é um adorador. O nome significa de adoração. Guarda da floresta do rei, ou seja, nós somos lavoura de Deus. Então ele fala dele mesmo, guarda da floresta do rei, para ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade. Ou seja, ainda tem a cidade também para guardar, para que essa semente, essa força de Deus possa dar força a você, a sua casa, a sua caminhada, em todos os lugares que você venha estar e venha cumprir a missão que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Assim como para levantar a residência que irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Aleluia! Parece que você não entendeu. O rei anterior, no versículo 4, te perguntou por causa daquilo que você apresentou com ele, tristeza da alma, semblante caído, com medo, receoso. Ele perguntou a você: o que queres que eu te faça? E você rapidinho fez uma oração a ele, e então respondeu a ele: me dê cartas para que eu, saindo daqui, eu possa atravessar aquela região oeste, para que eles deixem passar até o objetivo onde eu quero chegar. Aleluia! Aleluia. Aí depois o dono da floresta, que acabamos de ler, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas das fortalezas que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido. O rei atendeu todos os meus pedidos. Amém, queridos? Então você precisa se alegrar, deixar a tristeza que você trouxe até a presença dele, e sai alegre desse endereço, porque ele atenderá e atendeu todos os seus pedidos na presença dele. Aleluia! Sendo assim, versículo 9: parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei as cartas do rei, ou seja, a autoridade que vem dele, não vem de mim. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Faz assim com as mãos.
Pai, entrega nas mãos deles toda a carta vinda do Senhor, para que uma comitiva de um exército de anjos possa estar acompanhando a trajetória da missão que o Senhor está dando a cada um deles, para que eles possam alcançar todos os pedidos que eles pediram e que eles se enquadraram como Neemias para alcançarem do Senhor e cumprir a missão que Deus pede de cada um de nós. Amém? Amém? Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Agora, tudo isso vai acontecer, mas infelizmente na nossa trajetória sempre vai haver um Sambalate, um Horonita, um Tobias, um oficial amonita. Não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém. O texto não fala que havia um rei, que havia um copeiro, que havia um profeta, que havia um pastor. Não, o texto fala: notaram que havia alguém, ou seja, um improvável. Ninguém acredita nele, ninguém acredita nela. Aleluia! Assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Fica de pé comigo. Muitos de vocês que estão me vendo sabem que Deus está convencendo o mundo a voltarem a depender de Deus em tudo que vão fazer. Principalmente a sua igreja, que está espalhada no globo terrestre. Ela precisa entender que quando Jesus disse: vinde a mim as criancinhas, que das tais é o reino de Deus. E ele falou para os discípulos, hein? Não para os seguidores, ele falou para os discípulos: se vocês não se tornarem como uma delas, vocês não vão entrar no meu reino. Vocês não vão governar como eu gostaria que vocês governassem comigo aí nos seus dias. Fossem cabeça e não cauda. E o que é que ele estava dizendo sobre estarmos tornando como uma criança? Uma criança, ela depende do pai para comer, para vestir, para ir e vir. Ela depende para dormir, depende muitas vezes até para acordar, porque ela quer ficar na cama, mas o pai ou a mãe vai lá: acorda, senhor, levanta. Então uma criança, ela representa uma dependência do seu progenitor, ou seja, do seu pai. Nós somos chamados a serem, pela fé, filhos de Deus. João 1:12. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, todos aqueles que creram. Então basta você acreditar, e você que está acreditando, você automaticamente é considerado aos olhos de Deus a ser filho e filha de Deus. Aleluia! Agora, o passo que você está acreditando, você precisa entender que o seu interesse deve ser como uma criança, de depender quase totalmente. Talvez você não vai dar conta de depender de tudo, mas começa a cada dia se cobrar: ontem eu dependi de alguma coisa que antes eu não dependia de Deus. Hoje parece que eu aprendi, estou dependendo agora de Deus. Aleluia? Aí amanhã busca a obedecer a Deus e a ser mais obediente e dependente de Deus, porque esse interesse na sua origem faz você preocupar com aqueles que vão ser depois de você. Então você vai ser abençoado, você vai ser promovido de copeiro a ser governador, de alguém que ninguém dá nada por você, e agora todo mundo vai te ver. Deus é na vida daquela pessoa. Só Deus pode levar aquela pessoa a estar naquela posição.